Tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Ah, que bobos! Gavião não é aquele que ostenta apenas uma camisa. Gavião é aquele que torce. Torce acima de tudo. Com a alma. Com o coração. Então, eu queria saber, Roberto Daga, Júlio, Nenê Galo, Tadeu, Valdir Mexerica e Sicupira. Como é que aconteceu essa coisa da reunião para efetivar o Gaviões? A gente sempre fala aqui, a gente sempre cita o Flávio, um dos maiores articuladores da Gaviões, filósofo não, é filósofo? Filósofo também, advogado, né? Então, um intelectual, teólogo, não é filósofo não, é teólogo. Fazia teologia. Né? Tá quase igual ali, tudo com ólogo aí, vamos que vamos, mas não importa. Importa que era um grande caráter, uma grande pessoa, era uma pessoa organizadíssima, né? Articulador nato. Como é que foi essa coisa, Daga? Isso é muito interessante, porque depois que o grupo estava formado, apareceu não sei quem, trouxe uma camisa só escrito Fiel e um distintivo do Corinthians. Distintivo do Corinthians escrito Fiel embaixo, só. E sem um nome específico. E o grupo já formado, o Joca explicando que não adiantava só a gente incentivar e lutar pelo clube, se lá dentro nós tínhamos que fiscalizar, que eles queriam aquilo. Que a gente ficasse ali batendo bumbo e lá dentro eles fazendo o que quiser. Que a gente precisava começar a participar da vida do clube e tentar derrubar esse ditador, onde a gente era uma chacota, era muita gozação. O Júlio inclusive depois lembra de vários apelidos que a gente era nas gozações. E aí apareceu uma camisa na Fiel, mas alguém falou, não, mas nós temos que dar... Até eu imagino, assim, não sei se eu vou estar certo, mas o Dr. Hilton Magalhães, eu acho que ele achou que nós tínhamos que dar um nome para o movimento. Porque esses opositores do Vadir não tinham força. Quando eles viram nascer uma força do povo, eles abraçaram. Esse Dr. Hilton Magalhães era um oftalmologista conceituado em São Paulo, na capital, na Avenida Ipiranga, e que me vem na memória, ele achava que tinha que dar um nome para esse movimento. Né? Ele era muito articulado, eu acho até que ele era vice-presidente do conselho, se não me engano. Que era o Mário Campos, eu acho, não sei se ele era o vice. Tinha que dar um nome para isso. Aí dali começou, para achar um nome, realmente esse movimento que estava tão forte nascendo, né? Com idealismo, assim, uma coisa assim que alegrou a todos, né? Os opositores que não conseguiam ver isso, um idealismo verdadeiro, né? Nascido da arquibancada, sem interesse de nada, só interesse de Corinthians, exatamente, só pelo bem do Corinthians. E aí se formou, apareceu vários nomes, né? Eu lembro assim de Juca, que era a Juventude Unida Corintiana, mais uns dois, o meu amigo aqui, o Julião, é muito bom de lembrar, mas o Brasil de Oliveira, ele no dia lá, ele fez uma defesa que não teve, ele fez uma defesa que tinha que ser Gaviões da Fiel. Mas não tinham outros nomes, Júlio? O Daga requisitou a sua memória. Sim, mas... Daga, Nenê, Tadeu... Jogo que eu sei que tinha, Juventude Unida Corintiana. Na verdade, o nome seria, como o Roberto disse, Juca. Júlio, Daga, isso teve uma reunião, foi um encontro, como é que foi isso aí? Pra gente se situar na história, que pararam no boteco, ou pararam na porta do estádio do Corinthians, Pacaembu, onde que foi Teve muito bate-papo e tal, até que se chegou, o Brasil já defendia essa ideia fora, assim, no bate-papo, o Brasil já defendia esse nome, né? E ele era jornalista na época e soube fazer a explicação por que tinha que ser Gaviões da Fiel, né? Era uma ave que ela observava tudo, que ela dava o golpe só na hora certa, ela não errava, e era tudo que nós estávamos fazendo. Nós estávamos organizando, observando tudo e estávamos dando o tiro e ia dar na hora certa
para acertar o nosso alvo. E ele fez uma defesa, não lembro as palavras dele, mas ele era muito bom, né? Um cara, uma inteligência também. A nossa sorte era de ter Joque, Flávio, pessoas muito acima do nosso tempo até de hoje, né? Os dois juntos, inclusive um em cada segmento, eram assim espetacular. E outros que se somavam junto, como o Brasil, né? Que ele veio e fez essa ideia. E aí teve uma reunião específica. Aí teve uma reunião específica para pôr em votação, porque tinha alguns outros amigos, fora esse Juca, que estava fora, tinha um outro nome também, mais dois, inclusive a reunião foi tumultuada, porque às vezes um outro achava que tinha que ser o dele, mas na votação, o Inaté inclusive já deu uma cadeirada no chão em ninguém, mas deu no chão ali e pôs ordem na situação ali, mas saiu já alguns que não queriam aceitar a votação, que tudo já começou com votação democraticamente. E tinha ali garotos do parque, Juca, confere a história, ei Tadeu, Mexerica, Sicupira, é vocês que estavam lá, hein? Eu cheguei depois, né? Então eu gostaria, porque a gente vê aí hoje em dia nas redes sociais que muita gente tem essa curiosidade, né, de saber o porquê do nome Gaviões. A Fiel a gente já deduziu que a torcida do Corinthians já tinha, né, essa coisa de ser fiel, de acompanhar o time, etc. Mas o termo Gaviões, que o Daga já explicou, né, uma ave de rapina que dá um tiro certeiro, que olha tudo pelo alto, né, que está sempre protegendo ali o seu território, dominando o seu território. Então deixa o Julião, que tem boa memória aí, vai lembrar dos vários nomes. Fala aí, Julião. Não, na verdade eu não lembro de vários nomes. O que mais realmente ficou latente foi que realmente o grupo se organizou, fizeram a reunião entre 12 elementos na Alameda Santos, na garagem do avô do Francisco Malfitani, que eu reputo a participação dele na ideia dos Gaviões, que foi exatamente essa, e se discutiu muito a condição do nome. E aí o Brasil de Oliveira, um cara capacitado, jornalista, como já foi colocado, ele alegou que realmente os Gaviões deveriam ter esse nome, Gaviões da Fiel Torcida. Por quê? Porque os Gaviões representavam exatamente um animal de bote certo, de garra forte, sagaz. Então foi praticamente unânime a resolução dessa tomada desse nome, né? Mas inclusive tem algumas coisas que é uma sequência, que é exatamente essa, porque não ficou uma sede onde ela foi fundada. Esses elementos da qual participaram da fundação dos Gaviões, muitos não participaram da vida na sequência administrativa, porque depois surgiu um movimento na 7 de abril, onde era localizado o escritório Vicente Mateus, na galeria lá na 7 de abril, onde foi feita uma segunda reunião, que inclusive consensualmente na garagem foi eleito o Flávio, que foi o grande idealizador da torcida, o Chico, Francisco Malfitani, vice, e o Saraiva, que era o linguista tesoureiro. Na Santa Efigênia, alguns meses após, quando surgiu o movimento da Revolução Corintiana, que foi um movimento oficial pela derrubada do Vadi, patrocinado pelo Vicente Mateus na 7 de abril. E na 7 de abril, segundo as pessoas que lá estiveram, pelo menos pelo aquilo que eu sei, foi feita uma nova votação. E aí se mudou realmente, se montou uma diretoria oficial. 7 de abril, né? Uma rua no centro da cidade de São Paulo. Numa galeria. Nós estamos falando aqui de Gaviões da Fiel, uma torcida organizada do Esporte Clube Corinthians Paulista, a maior do mundo, né? Onde estão aqui os nossos precursores contando detalhes, riqueza de detalhes, como surgiu a Gaviões da Fiel e como ela está no seu cinquentenário. É importante a gente frisar esse aspecto que o Júlio começou a falar, do engajamento, no caso da torcida, com esse movimento da Revolução Corintiana. Força independente em prol do grande Corinthians. Então, o objetivo da torcida, como bem citou o Daga, até o Joca lembrou bem isso, enfatizou esse aspecto, que a gente não deveria ser apenas uma torcida
passiva, de só no estádio, aplaudir ou torcer, Incentivar. mas ter uma participação ativa na vida do clube. E a gente sabe muito bem, como já foi citado, né, reforçando que o Corinthians estava nas mãos de um ditador, que inclusive era político, foi deputado e usava o clube para outros interesses, e já estava no clube há muitos anos e era de fato um ditador. Então, o objetivo era mudar a situação do clube, era reverter esse quadro, porque isso era prejudicial para o clube. Esse foi então o período que a gente chama de Revolução Corintiana. Exatamente. Aí é o Gaviões já organizado, engajado já nesse participando movimento. dessa luta dentro do Organizado, sem sede, sem dinheiro, sem nada. Só idealismo. Inclusive, Nunca fomos pela contrapartida. Nunca tentamos nos prevalecer dentro do clube para levar algum partido, alguma E vantagem. vocês se lembram de algum, com certeza, né? Eu queria que vocês citassem aí, de algum ato desse, como é que foi? Era aquela manifestação Nossa, na lembro. porta da Parque São Jorge, Pacaembu, era Lembro. faixa, era a coro de arquibancada, Daga? Eu lembro de um assim magnífico, né? Nós fizemos um enterro do Vadilo. E isso, tinha um programa na época que era Jacinto Figueira Júnior, Bob de Sapato Branco. Aí fizemos o enterro, o Inaté levou o caixão respaldado ali, Simbólico, né? Que teve essa ideia, o caixão simbólico, o Vadir não estava dentro ali. Mas para nós estava levando ele já enterrado ali já. Então levou ele nesse programa o Homem de Sapato Branco, era o Jacinto Figueira. Era assim de uma audiência, era a maior audiência que tinha na televisão brasileira. E rádio, tudo, era tudo junto esse Jacinto. E o Inaté levou, né? Ele era um cara folclórico, assim, né? As ideias vinham do Joca, do Flávio, sempre os dois cabeça pensante do que tinha que fazer, e outros pensantes que estavam do lado deles, que se a ideia era boa e eles viam que era a favor do Corinthians, eles abraçavam, nem tudo era ideia deles, né? Tivemos o Edgar, que escrevia muito bem, Edgar Soares, fazia os nossos manifestos, era um jornalista do nosso lado, mas como ele era jornalista de um jornal, ele não podia aparecer que ele tinha um lado. Mas ele que escrevia, o Júlio sabe muito bem disso também, e ele fez esse enterro. Isso foi um impacto, caiu um terremoto em cima do Vadilu a partir desse enterro aí, porque a audiência foi massificante, né? E aonde foi esse enterro? Esse programa, ele Foi no saiu... programa isso? Não, ou foi na ele rua? levou o enterro pela rua. Se não me engano, o programa desse cara era no final da Avenida São João ali. Eu sei que ele fez o enterro, a passeata. O cortejo. Uma passeata pela rua, né? Pela rua, até o programa dele, né? E ele, como um da Atena hoje, no caso, Chamou as câmeras para registrar o fato. para registrar, né? Aquela época era outra tecnologia, muito menos avançada do que hoje, mas isso aí eu acho que foi um dos fatos mais marcantes em termos de protesto, porque nós não fizemos só ali para a torcida do Corinthians, isso a torcida do Corinthians fez, quem não era do Corinthians fez, o mundo que podia ver que aquele cara era a maior audiência que tinha. Todo mundo estava nesse cortejo aí? Aqui? Eu- Tava, Tadeu? A grande maioria eu acho que estava. Tá, eu tô lembrando Eu aqui. não lembro quem, mas Sim, tinha muita gente tô lá. lembrando que aqui que foi convidado não conseguiu estar nesse programa, vai estar no próximo. O Carlos Marinho Chagas também, o Manchinho, né? Ele também é Parece que ele professor. vai chegar daqui a pouco. Ah, vai chegar daqui a pouco, ele participa do próximo programa, então, com certeza. Então tá aí o Daga lembrando, né? Tá lembrando o Daga aqui, a primeira grande manifestação já do Gaviões constituído, já agindo dentro da Revolução Corintiana, fazendo o cortejo, o enterro simbólico do então presidente do Corinthians. Agora, Vadilo. esse tipo de atitude nossa teve reação. Calma, nós vamos falar disso no próximo programa. Então aqui ó, a história do Gaviões da Fiel é riquíssima, é cultura brasileira. Aliás, torcida organizada devia ser considerado patrimônio histórico
do futebol brasileiro. Escuta aí, passa pra frente, porque aqui tem muita gente boa e aqui a gente aprende muito.